tema aqui no chat. De novo, para quem entrou. Galerinha, bom dia, tudo bem? Para quem entrou depois, sua alegria. E aí, mais uma semaninha. Estamos aí, firme e fortes, tá? Hoje a gente vai continuar a aula de sexta, vamos falar ainda mais sobre biomas, né? Eu vou falar mais um pouquinho do Cerrado, porque Cerrado é importante, é nós, né? Aqui é Centro-Oeste, então é bom sempre estar atento sobre dinâmica do Cerrado, sempre cai, tá? E vou falar de outros domínios menos importantes, mas que é legal da gente comentar, beleza? Então acompanha aí, módulo 7, aula 2, vai ser lá mais ou menos página 788 para frente, né? Aí, conforme vocês forem acompanhando aí na apostila, tá? Eu não vou seguir exatamente a ordem da apostila, porque algumas coisas eu preferi mudar, porque enfim, pelo jeito que eu dou a aula. Beleza? Todo mundo está acompanhando aí certinho? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu vou... Professor, Oi, fala. tá com um monte de gente que ainda não entrou. Você vai esperar ela ou pode tentar aceitar? Que tipo? Aí... Deixa eu avisar o Edilson aí. Será que o Edilson ainda está aí no grupo? Vê aí. Vídeos referencial. Ô, Plácio, tô sim. Pode começar, Plácio, não tem problema não. Porque beleza. ela está sendo gravada, ela vai ficar lá, mesmo que o pessoal... Eu tô aceitando a galera aqui. Pode mandar ver. Beleza. Então, fechou. Galera, eu vou transmitir aí o PowerPoint, aí vocês só dão aquela confirmação de voz marota, tá? Sim, não. Compartilhando. Foi? Foi. Muito obrigado. Então, beleza. Eu falei para vocês que é módulo 7, mas é módulo 8. Desculpa, eu falei errado, tá? É módulo 8. Módulo 7 é o primeiro ano, tá? Mas a página tá certa, 788. Mas vamos lá, galera. Aula passada a gente parou falando de Cerrado, né? A gente falou bastante ali da Amazônia, que é obviamente o principal bioma brasileiro. Falamos ali do geralzão de biomas e falamos também sobre Caatinga. Eu vou retomar o Cerrado agora, tá? Vamos só dar uma lembrada aqui no mapa, que é importante, e vou falar de outros domínios para os senhores. Bom, ó, aqui a gente vai prestar atenção no nosso Cerrado, que é essa mancha aqui do meião do Brasil. Ops, coordenação motora aqui é difícil. Vamos falar aqui do Pantanal, que a gente vai classificar como um bioma complexo, né? Tá vendo aqui embaixo, ó? Vegetação do Pantanal é uma formação complexa. E vamos falar aqui, ó, de Mata dos Cocais, vamos falar de Mata Atlântica, Pampas e Araucária, beleza? Então, esse mapinha aqui é sempre importante a gente recorrer a ele, tá? Precisa identificar no mapa onde estão os biomas. Tá? Na semana passada eu passei um exercíciozinho que precisava fazer isso, tá? Porque é importante, beleza, galera? Se você tem dificuldade, estuda, abre esse mapinha aí na apostila e fica olhando, fica criando essa imagem visual que vai ser bem importante para você, tá? Bom, a gente falou lá do Cerrado, dando um resumão rápido, ele é o segundo mais extenso do Brasil, 24% do território, né? A gente tem vegetações bem diferentes, dependendo do clima do Cerrado, lembrando que nem todo Cerrado, nem todo clima tropical é necessariamente igual. Se você pegar o clima tropical mais lá para o Nordeste, ou Goiás, norte de Goiás, vai ser mais quente que aqui em Campo Grande. Beleza? Então, isso aí vai interferir na vegetação. Se você pegar ali no interior de São Paulo, parte de Minas, onde o relevo é mais alto, também a vegetação vai ser diferente. Beleza? Matas ciliares, aqui a gente vai dar uma retomada, que eu acho muito importante, né? Isso aqui cai bastante em provas para vocês. Bom, comentei o que é ecótono, o que é xeromorfismo, que são algumas plantas que têm que se adaptar quando o clima é mais seco, certo? Isso é importante de lembrar, né? Mas o predomínio é o que a gente chama de tropófilas, tipo o nosso IP, né? Uma tropófila, beleza? Então vamos lá. Olha aqui as feições de Cerrado. Esses 4 aqui, ó, as 4 feições são feições mais básicas. Esse aqui que eu fiz a setinha é o Cerrado mais campograndense, é o Cerrado típico. Repara o seguinte, ó, bastante gramínea, uns arbustos, né? Famosos pezinhos de guavira, cataguavira no mato. Bom, árvores de pequeno e médio porte, ó, tá vendo? Aqui a gente observa bem o galho. Geralmente a gente tem uma casca grossa para proteger do fogo, aquela coisa, né? Aqui do outro lado nós temos aqui o cerradão,
Esse cerradão, você repara que é mais florestado, então isso é comum em mata ciliar, ou onde a gente tem serras, às vezes você acha esse cerradão. Por quê? Porque eu tenho mais umidade. Para a vegetação ficar assim, ó, toda florestada, eu preciso de água, né? Quanto mais água, mais árvore. Então a gente associa isso a climas mais úmidos, beleza? Aqui, ó, o que a gente chama de campo sujo, né? Repara que é tipo típico, porém com menos árvore, mais arbustos e gramíneas, e aqui é o chamado campo limpo. Repara o seguinte, né? Predomínio de gramínea. Né? Lembrando, aqui na nossa região, o cerradão típico, o cerrado típico e matas ciliares de cerradão vão sempre predominar. Beleza? Então, isso aqui é o cerrado. Vamos lá. Voltando, lembrando, né, que o nosso cerrado ele foi fortemente devastado pelas atividades agropecuárias, sobretudo, né? Por quê? A gente teve uma expansão agropecuária para o interior do Brasil, lembrando que a expansão foi de leste para o centro, centro-oeste também, né? E depois do centro-oeste, essa expansão foi para o norte, para a fronteira amazônica. Mas enquanto estava aqui no Cerrado, tá? O dano foi enorme, beleza? Olha isso aqui, ó. Perdeu 46% de sua cobertura original. Isso é muita coisa, né? E aí a gente tem uma coisinha que a gente chama de unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas, né, definidas por lei para se manter e preservar o bioma, beleza? 8% de unidade de conservação é pouco, né, gente? Vamos combinar, né, para um bioma importante desses. Bom, e aqui eu trouxe para vocês um gráfico de quem mais desmatou, né? Tem prova que adora colocar esses gráficos aí para você observar. Bom, quem mais desmatou o Cerrado em 2018, tá? Olha aqui, ó, líder Mato Grosso. Por quê? Porque é onde a fronteira agrícola ainda expande. Goiás. Por quê? Porque é o limite também onde eu tenho expansão da fronteira agrícola, tá? Aqui o Minas, interior de Minas, tá? Isso aqui é preocupante. E olha aqui que legal, nosso estado deu uma caída boa no ranking, somos o 7º. Ainda desmatamos bastante, né? Mas, porém, bem menos do que antes. São Paulo e Distrito Federal também caíram consideravelmente. Isso mostra o quê? Que, de novo, a fronteira agrícola brasileira está indo cada vez mais ao norte. E a área desmatada total, olha que legal, a tendência de desmatamento, tá, foi de redução no século 21, tá? Beleza? Então, isso é interessante de observar. Bom, importante, tá? Então, galera, bora lá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, beleza. Bom, vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica, famigerada Mata Atlântica, tá? Ela que você vai ver que tem características parecidas com a Amazônia. Primeiro, também é uma floresta ombrófila densa, ou seja, ela é perene e latifoliada. Lembra que é ombrófila? Florestas pluviais, florestas com muita água, muita chuva. Densa por quê? Porque a vegetação é muito fechadona, né? Árvores grandes, né? Beleza? Olha que interessante. Se a gente for pegar proporcionalmente por área, se eu pegar 1 quilômetro quadrado, por exemplo, a gente considera a Mata Atlântica mais biodiversa que a Amazônia. Obviamente que em biodiversidade total a Amazônia tem mais, porque a Amazônia é muito maior. Mas se eu pegar proporcionalmente a área, tá? Mata Atlântica é mais biodiversa. Isso é bem legal, tá? Por quê? Porque mostra a riqueza dessa floresta tropical, que é extensa pra caramba. Olha aqui no mapa. Ela ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? Pra vocês terem uma noção, gente, a Mata Atlântica original pegava até aqui a região do sul do estado. Ó. Se você pegar algumas classificações de vegetação de Dourados, você vai ver lá, vegetação Mata Atlântica classificada. Apesar de, quer dizer, ver você não vai ver, porque não tem mais em pé, né? Mas você vai ler que tinha Mata Atlântica ainda como classificação original. Beleza? Olha que interessante, olha que mancha enorme que a gente tem de floresta aqui. Bom, quase tudo foi desmatado da Mata Atlântica em função da urbanização, em função da colonização, ciclo do ouro, ciclo do café, 2 ciclos de cana, né? E tudo isso fez com que restasse menos de 10% da vegetação original.
Professor, eu li 13. Ótimo. Esses dados, essas porcentagens, eles são... não tem um consenso, são valores aproximados, obviamente, tá? Mas é em torno de 10%, é um valor interessante aí que você pode confiar. Beleza? A gente chama a Mata Atlântica de hotspot de biodiversidade. O que é isso? É uma parada, é um bioma com muita biodiversidade, porém com várias espécies que correm risco de extinção. Ou seja, nós consideramos que a Mata Atlântica precisa ser muito preservada, porque a gente tem o risco de perda em massa de biodiversidade, como já vem acontecendo. E é na Mata Atlântica, em função dela ser mais desmatada e onde eu tenho mais dinheiro e concentração tecnológica, é onde também eu tenho a maior concentração de unidades de conservação. Beleza? É o bioma com mais unidades. Tranquilinho, né? Então, Mata Atlântica é isso aí. Dúvidas? Não? Então vamos lá. Uma mata de transição interessante, Mata dos Cocais. Olha ela aqui no mapa. Deixa eu voltar, cadê o mapa? Olha aqui, ó. Mata dos Cocais, né? Olha a posição, tá? Que interessante. A Mata dos Cocais, ela é uma mata de transição entre 3 biomas importantes e grandes. O Cerrado, a Amazônia e a Caatinga, né? Como o nome sugere, Mata dos Cocais, você lembra de pé de coco, que é a vulgo palmeira. Olha aqui, ó, as palmáceas, né? É aqui que tem o famoso palmito da Jussara. Já viram o palmito da Jussara? Tem no mercado, vai lá ver. Aqui também tem açaí, sabiam, gente? Pois é, tem produção de açaí aqui, apesar de a produção de açaí ser maior no Pará, beleza? Que aí é uma outra história, um outro contexto complicado. 3 árvores que você precisa lembrar quando fala Mata de Cocais. Buriti tem aqui em Campo Grande, perto de Rio. A gente fala assim, onde tem buriti, tem água. Você viu buriti, aqui tem água. Você vai ver umas palmáceas. Você viu em beira de córrego umas palmáceas assim, aqui? É buriti. Tá? Babaçu e carnaúba, né? São as árvores típicas. Mata dos Cocais é ali aquele lugar que eu falei já para vocês algumas vezes no Maranhão, que é muito interessante, que é uma mistureira só de paisagens vegetais e enfim, dunas, que você observa essa vegetação. Beleza? É florestada, mas você anda um pouquinho, você vê caatinga. Você anda um outro pouquinho para o outro lado, você vê cerrado. Então, é uma transição. Então, eu tenho misturas de outros biomas. Beleza? Bom, outra mata aí de transição interessante é a mata das araucárias, né? As araucárias, ela é umbrófila porque ela é úmida, porém, ela não é muito quente. Lá não é muito quente. Então, a gente fala que ela é mista. Por quê? Porque ela não é tão fechadona igual a Mata Atlântica. Olha o clima predominante, tá? Subtropical, ou seja, é um clima úmido, porém mais frio, com invernos aí rigorosos. Muito comum no Paraná, né? Os estados do sul todos tinham originalmente, presta atenção, a gente está falando de mata original, tá? Apresentavam araucária, chegava até São Paulo e Minas, isso é legal de lembrar, nas regiões de serras de Minas e São Paulo, onde é mais frio, você observava araucária. Porém, essa mata aqui, ó, quase tudo deu game over. Hoje, gente, às vezes você anda na estrada, você vê um pé de araucária ali, Pinheiro do Paraná, né, que também chama, em pé sozinho na propriedade. Você derrubar um pé desse, meu amigo, você é multado e multado com força. Não pode derrubar araucárias em função do forte desmatamento que houve deste bioma, principalmente para explorar a madeira, né, que tem valor comercial, tem ainda, né, um valor comercial alto, e para, de novo, expansão agropecuária. Beleza? A gente classifica ela como aciculifoliada. O que é isso? Folhas em forma de agulha, aquela folha durinha, sabe? Já viram? Uma folha bem pontuda, dá até para espetar, né? Ela é assim por quê? Porque ali as folhas são menores, porque a temperatura é menor e tal, então eu tenho menos fotossíntese. Beleza? Bom, aqui o famoso Pampas, né? O Pampa rio-grandense, né? Ou campanha gaúcha também é chamado, né? Campanha gaúcha, né? Predomínio de vegetação gramíneas, vegetação rasteira. Tem herbáceas também, tá? É bem fácil, bem comum você achar herbáceas. E por ter gramíneas e herbáceas, obviamente, criar boizinhos e ovelhinhas foi uma parada interessante e eles usaram muito esses campos para isso, tá?
Beleza? Sofre muito, e a gente já falou disso, com erosão e arenização, tá? Os pampas sofrem muito com esse processo. Por quê? Dá uma olhada aqui. Opa, nessa imagem aqui. Tá vendo como que o solo vai ficando exposto, nessas manchas aqui, ó, de solo exposto? Então, quando chove, tá? A enxurrada e o efeito dos pingos de chuva no chão vão carregando esse solo das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Eu já expliquei isso para vocês em solo. Ou seja, vai formando bancões de areia, tá? Esses bancões de areia, tipo, tá formando aqui, ó, tá vendo? Esses bancões de areia vão criando uma ideia de desertificação, mas a gente chama um processo de arenização. Beleza? Outro bioma legal também é o famoso Pantanal, que aqui é nós de novo, né? Mato Grosso do Sul, Pantanal Sul-Mato-Grossense. Bom, galera, o que é importante de vocês lembrarem do Pantanal? O Pantanal, ele é um bioma que mistura também uma porrada de características de outros biomas. Como assim? Tá? Você vai observar formação de cerrado, você vai observar coisas que vão te lembrar mata de Igapó, lá da Amazônia, coisas que vão te lembrar Mata Atlântica, coisas que vão te lembrar uma vegetação mais seca, com xeromorfismo. O Pantanal é um bioma super diverso. E é legal que, proporcionalmente, ele é o mais preservado do Brasil, tá? A gente considera aí algo em torno de 90% de manutenção da vegetação do bioma originário, beleza? Isso é bem interessante, tá? Por quê? Porque a criação de boi, a famosa pecuária pantaneira, ela segue os modelos tradicionais de migração, né? Quando enche, você migra o boi para as partes altas e lá nas partes altas você dá pasto, né? Quando tá na seca, na vazante, você desce, você migra o boi de novo, você desce e ele come essa pastagem aqui, ó. Olha a setinha. Tá vendo essa gramíneazinha que cresce naturalmente? Então esse processo migratório da boiada lá, né, das comitivas pantaneiras, ajuda a preservar o bioma, porque você não precisa desmatar áreas tão grandes, porque ele come coisa natural, né, do próprio bioma. Beleza? É uma vegetação complexa. Olha aqui essa imagem que interessante, é uma planície alagável, importante lembrar, né? Às vezes, dependendo da região que está no Pantanal, gente, você anda dezenas de quilômetros e o desnível é coisa de centímetros só. É muito planinho, tá? E aí formam essas formas aqui. Deixa eu pegar outra foto melhor, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Formam aqui algumas paisagens muito interessantes, né? Aqui, vamos começar com essa aqui, que são as salinas. O que são salinas? São essas lagoinhas que formam com água salobra. Olha que interessante, tá vendo que tem uma prainha de areia em volta? O boi toma essa água aqui, ó, água com sal, isso é bom, beleza? E aí você tem também as baías, que são lagoinhas de água doce, água do rio, das inundações. Repara, gente, que a salina não tem contato com inundação, isso é muito interessante, né? E as baías já tem, ó, bem aqui, elas são conectadas com o período de cheia. Aí cresce vegetação em cima e tal. E aí, no meio das baías e das salinas, nós temos essa mata fechada, que eles chamam de cordilheiras, tá? Por que eles apelidaram de cordilheira? Porque é a parte mais alta. Essa parte é sempre seca, ela não inunda. É um lugar mais alto, né? Então não está suscetível a inundações. E por estar no lugar mais alto, não suscetível a inundação, cresce uma formação florestada. Repara que é bem densa a mata aqui, né? Cerradão mesmo, beleza? A área é florestada. E aqui, ó, em cima, são os corichos. Olha que legal. Os corichos do Pantanal são essas partes aqui que cresce essa gramínea. Tá vendo que é tipo uma estradinha? Pois é. Aqui nos corichos, quando a água sobe, os corichos entram e conectam. Olha aqui, ó. Conectam as baías, por exemplo. São os córregos, são córregos. Quando o nível baixa, tá? Esses corichos ficam secos e vai crescer isso aqui, ó. Vai crescer essa gramínea na vazante. Olha que interessante. Aqui no fundo você tem o corichozinho, tá vendo, ó? Correndo, e aqui é a área que ele inunda, é a várzea. Então a gente chama isso de vazante na seca. É isso que o boi come,
né? Quando tá seco, você desce com o boi faz a festa aqui. Beleza? Entre outras coisas, né? Dá até para ver boi lá no fundo, tá vendo? Ó? Então, isso aí são algumas paisagens do nosso Pantanal, ok? Também tem um processo legal do Pantanal que é a dequada, né? A dequada, isso é um processo biológico, né? Que quando inunda a parada toda, o que acontece com essa vegetação toda? Isso, ela morre. E quando eu tenho coisa morrendo na água, eu vou ter o quê? Liberação, né? Um processo chamado eutrofização, que consome oxigênio, né? Então, quando isso acontece com muita força, a oxigenação da água acaba e começa a morrer peixe. É um cenário bem triste de ver, na verdade. Adequada, quando você olha assim, tem um monte de peixinho na superfície tentando respirar em agonia ou já mortos, né? Mas é um processo natural, temos que respeitar. Belezinha? Então, esse aqui é o nosso Pantanal. Bom, agora vamos falar rapidinho dos domínios morfoclimáticos, que basicamente é a mesma coisa. Tá? O que é domínio morfoclimático? Gente, são domínios, é uma classificação da paisagem natural do Brasil criada pelo Aziz Absaber. É muito parecido com tudo que vocês já viram. Ele considera o clima, só que ele também considera o relevo, o solo do lugar. Ó, vegetação e hidrografia também, mas isso a gente já falou, né? O que vai mudar? Vai mudar algumas coisinhas, alguns detalhes. Por exemplo, lembra aqui da Mata Atlântica que a gente falou? Pois é. Aqui ele vai chamar de domínios, ó que interessante, de mares de morros. Por que ele chama de mares de morros? Porque ele faz uma alusão ao relevo predominante nesse litoral e nessa parte aqui de Minas. Qual que é o relevo daqui? Não é de serra? É, exatamente. Se é relevo de serra, então você vai ter o quê? Um monte de morros arredondadinhos, tá? Formando meias laranjas, ó. Tô desenhando aqui, ó, formando isso aqui, ó. Beleza? E aí, quando você olha no horizonte, você vê um mar de morros, porque é muito morro, é um mar de morro, é o mar de Minas, beleza? Então, essas formas arredondadas, né, que ele chama mamelonares, são os mares de morros, recobertos com mata atlântica, beleza? Outro nome aí que vocês não viram e que aparece aqui é pradaria, quer dizer, vocês viram, a pradaria. Quando ele fala pradarias, são as coxilhas, pradarias mistas. Na prática, ele está falando do quê? Exatamente, está falando do nosso Pampa. Nosso não, né? Do Rio Grande do Sul, né? Está falando dos Pampas, que emendam aqui no Uruguai e na Argentina. Tá? E o último nome que vocês também não viram, mas é facinho, vocês vão entender rapidão, é o que ele chamou de área de transição. O que é a área de transição? Ele olhou e falou assim, bom, Cerrado, Floresta Amazônica. Tá? Não existe uma linha que divide os dois. Não existe, né? A natureza não funciona assim. Então, ele pegou sempre no meio dos domínios, olha aqui, ó, uma coisa que é onde mistura os domínios. Tá vendo o Mata dos Cocais aqui, ó? Tá vendo o Pantanal? Então, quando você tem uma mistura muito grande dos domínios que ele classificou, ele chama isso de faixas ou áreas de transição. É aquelas regiões onde tem muita mistura de domínios, é onde um domínio vai virar o outro. Então, por isso que é uma transição de domínios. Beleza? Então, quando você vê a classificação desta forma, deste mapa, você vai chamar de domínios morfoclimáticos. Como que eu identifico? Mais fácil de ver. Tem uma definição de área de transição ou faixa de transição? Tem. Se tiver, beleza. Se tiver, é domínio morfoclimático. Para ver no mapa, olha aqui onde eu estou riscando. Ó, tá vendo que lá da Mata dos Cocais, eu tenho uma coisa que vai se juntar ao Pantanal. Ó, tá vendo? Seguindo o amarelinho claro, não juntou o Pantanal? Se você ver esse desenho no mapa, você vai chamar de domínios morfoclimáticos. Beleza? E para terminar, existe o que a gente chama de paisagem de exceção. O que é isso? É quando naquele meio daquela caatinga seca, por exemplo, você tem um oásis de verde. Oh, pois é. Um desses paisagens de exceção, a gente já falou em relevo, são os Inselbergs. Inselbergs é quando você tem esses morros, tá? Solitários. Olha aqui a Pedra da Galinha Choca aqui, ó. Morros solitários, tá? Na paisagem, beleza? Então, quando sobra esses morros, geralmente no Nordeste, a gente chama de Inselberg,
tá? E aqui é a Serra do Baturité, no Ceará. Beleza? Olha que interessante. No meio da Caatinga você tem esse verdão, tá? Essa paisagem verde no meio da Caatinga. O que isso indica? Uma exceção da paisagem. Beleza, galera? Então é isso. Alguma pergunta, dúvidas? Sim. Diga. Então, Tasha, tipo, eu não sei se você tocou nesse assunto durante a aula, porque eu não prestei muita atenção quando você falou essa parte, mas... Só um pouquinho. Antes de você continuar, você fala um pouquinho mais devagar, que meu fone, ele tá sofrendo com uma coisa de idade. Claro. Como as mansões, correntes marítimas, ressurgência, temperatura e salinidade influenciam no clima terrestre e na quantidade de peixes? Meu Deus! Sim! Tô brincando, agora eu entendi. Você perguntou, tá, deixa eu ver se eu ouvi a pergunta. Passou uma ambulância aqui para ajudar. Você perguntou da ressurgência, correntes marítimas, monções, temperatura e salinidade. temperatura e o quê? Salinidade. Salinidade. Eita, é muita coisa. Vamos lá. Vamos com calma. Primeiro, isso não tem nada a ver com bioma, só precisa não misturar, tá? Você sabe isso? Entendeu isso? Sim. Então, beleza. Existe no mar uma parada assim, ó. Quando você tem água fria, tá? O que acontece? Geralmente ela não é mais densa? Então ela fica mais... Entendeu? E em cima é a água que esquenta primeiro. Certo? Sim. É igual outra coisa para esquentar no micro-ondas, né? Bota o leite para esquentar no micro-ondas, em cima fica quente e em fundo fica gelado, né? Sim. Então, você precisa... A piscina também. A piscina também. Exatamente, né? Aí você precisa ter o tempo para harmonizar a parada. E isso nem sempre acontece. Então, o que acontece ali? Vamos pegar ali na costa do Peru, Oceano Pacífico, aqui na América do Sul. E quando começa a esquentar aquela água de cima do Pacífico, o vento empurra aquela água quente lá para a Austrália. Entendeu? Então, ele empurra a água quente para a Austrália. E aí, o que faz com a água fria que estava embaixo? Ela sobe. Entendeu? Então, a água quente é empurrada pelo vento e a água fria sobe. Água quente empurrada pelo vento, água fria sobe. Beleza? Uhum. Isso é ressurgência. Isso é interessante, porque faz com que naquela água fria tenha mais alimento para o peixe. Porque aquele monte de coisa que peixe come, enfim, tá? Vai subir com a ressurgência e os peixes vão ficar mais perto da superfície. Logo, o que vai acontecer? Fica melhor para pesca. Isso, fica melhor para pesca. Agradeço aquele salmão com macarrão que eu como aqui, que é rapidão para fazer, graças a isso. Inclusive, quando tem pouca ressurgência, a sardinha... Salmão não, falei salmão? Eu tô falando sardinha. A sardinha fica cara. Bom, então significa o quê? Que esse processo é essencial. Se a água é muito fria, pensa comigo, ela evapora mais ou evapora menos? Evapora menos. Evapora menos. Então, qual a tendência da chuva? De ser pouca. Ser menos. Então, eu vou associar correntes marítimas frias com seca no continente. Onde você tem correntes marítimas frias, você tem climas secos, desérticos às vezes. Beleza? Então, essa é a relação. Tá? Como que eu ferro com a ressurgência? Se eu tiver uma corrente uma alteração na temperatura do oceano, tipo o El Niño, você ferra com esse processo. Aí você ferra com a pesca, tá? Você ferra com a sardinha, né? E você ferra com o clima. Você vai fazer onde era seco, chover. Que é o caso do El Niño, no Peru. Beleza? A salinidade. Vamos pensar que você perguntou. Pensa comigo. Eu vou dar um exemplo genérico para você entender melhor, tá? Vamos pegar essa mesma água, quente e fria, tá? Aqui no Pacífico, ou no Atlântico, se você quiser, tá? Quando a água está quente, não está evaporando mais? Sim. Certo, né? Então, significa que a concentração de sal no oceano vai ser maior ou menor? Maior. Maior, por quê? Porque eu estou perdendo água para o ambiente e está sobrando mais sal, não é? Uhum. Entendeu? Então, isso é uma relação.
Importante, que vai alterar a densidade da água, mas isso não vai interferir muito no clima. Quando você pega lá nos polos, Ártico, Antártico, por exemplo, lá nas regiões extremas, o calor vai fazer derreter o gelo, não vai? Vai. Então, eu vou diluir a água do mar. Então, lá o calor vai fazer diluir mais água doce no mar, o que vai fazer com que a salinidade do mar caia. Beleza? Isso altera correntes marítimas, mas aí é uma outra história que, enfim, que não vem ao caso. Beleza? Bom dia, Plácio. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Vamos para outra turma? Bora. Você conseguiu Bora. entender, Isadora? Deu pra... Ô, pessoal, coloca o nome completo de vocês, tá bom? Da chamada. Obrigadão, Plácio. Obrigado. Galera, um abraço para vocês. Sexta é feriado, né? Eu te esqueci desse detalhe. Segunda, então, a gente resolve exercícios, tá? A gente